Maybe I don't treat you quite as good and over. Maybe I don't love you quite as often and over. Really change, I really should and all. I just never took a time. You know what's on my mind. You know what's on my mind. Baby, I don't hold you and long a time. And I guess I never told you, and so happy that you might, if you made you feel. Bom dia! Hoje são 19 de julho de 2023, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Allan Kardec e os 4 Evangelhos do Novo Testamento. Estou aqui fazendo uma pequena série e esse, o 14º vídeo, 14 vídeos, analisando alguns trechos deste maravilhoso livro de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, que é mais uma religião cristã, mais uma ilusão cristã. E aqui o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então estou aqui analisando alguns trechos. Esta edição aqui foi impressa pela Federação Espírita Brasileira, FEB, situada aqui em Brasília. Foi impresso ano passado, 2022, em julho, a 131ª edição. Então vou aqui trazer mais um vídeo complementando o assunto de ontem, não é? A explicação de Allan Kardec sobre as mortes prematuras. Uma criança morrendo antes aí dos pais. E ele explicando isso aqui. O primeiro vídeo foi o de ontem. E agora aqui o segundo, sobre o mesmo assunto, para a gente encerrar esse tema e passar para outro. Entendeu? O segundo vídeo. O Allan Kardec explicando por que crianças morrem antes dos pais. Entendeu? Muito bem. Como estou aqui tratando do Allan Kardec, que é um homem religioso, trago sempre aqui outro livro. Aqui é diferente. Aqui é ciência. Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud era judeu e ateu. E aqui o livro dele, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Então aqui Freud, na página 88 deste livro aqui, já expliquei a vocês aí, não é? Na página 88, ele faz uma diferença entre o homem racional e o homem religioso. Freud, com razão, ele diz que o homem racional não se comporta de forma leviana. O homem racional só se contenta com fundamentações lógicas para a formação de seus pontos de vista. Já o homem religioso, como ele vive uma ilusão, ele se comporta de forma leviana. O homem religioso se contenta com fundamentações miseráveis para a formação de seus pontos de vista. Certinho? Isso aí está aqui na página 88. Agora vou ler o que está aqui nas páginas 111 e 112, aqui do livro de Freud. Freud diz assim: as verdades contidas nas doutrinas religiosas estão de tal maneira deformadas e sistematicamente disfarçadas que a massa dos seres humanos não pode reconhecê-las como verdades. Vou repetir. As verdades contidas nas doutrinas religiosas estão de tal maneira deformadas e sistematicamente disfarçadas que a massa dos seres humanos
não pode reconhecê-las como verdades. Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Quando Allan Kardec, que era um apelido, não é? O nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Quando Allan Kardec faleceu, morreu, Sigmund Freud estava com apenas 13 anos de idade. Era praticamente ainda uma criança, Sigmund Freud. Muito bem, gente. Já que vou analisar aqui outro trecho do tema sobre as mortes prematuras, já que vou analisar isso aqui, antes, porém, vou aqui ler a relação das pessoas que apresentaram o atestado de vida ontem. Em meu vídeo, Por que Deus permite que crianças morram? Então, nesse vídeo aí, várias pessoas apresentaram o atestado de vida. No total, 24. Então, vamos lá. Um abraço aí para Ângela Oliveira, Francalino Filho, Maria Sena, Carlos Otávio, o Alan Maurício. O Alan Maurício disse que assistiu ao vídeo de ontem quando estava se deslocando de sua casa para seu trabalho de ônibus. Então, dentro do ônibus, ele estava lá assistindo a meu vídeo pelo celular dele, com um fone no ouvido, né? Com fone, para não atrapalhar o rapaz lá do lado, lá no banco do ônibus. Um abraço também para Antônio Carlos Bernardo, Tadeu Pedro Fernandes Leite, José Hermes, Jonico Botelho Filho, Rubinaldo Catânia. O Rubinaldo Catânia assistiu ao vídeo de ontem, ao primeiro vídeo, com o Allan Kardec explicando por que crianças morrem antes dos pais. O Rubinaldo Catânia escreveu assim, que o texto de Allan Kardec é um ensaio para a loucura. Um ensaio para a loucura. Allan Kardec, diz ele. Continuando aí, o canal Nihilista Cético, o Vincenzo, o Henrique Agostinho Silvério, Antônio Souza, Paulo Mastromano, Humberto Carlos Lacerda, o Everaldo, que é discípulo do guru indiano Osho, Edilina Vieira, José Francisco da Silva, o Diego de Souza Cavalcante. Nesse comentário do Diego de Souza Cavalcante, ele diz que é ex-católico, ex-cristão católico. E a família dele é toda cristã. A mãe dele é muito fervorosa, católica. Ele diz aí no comentário dele, o Diego de Souza Cavalcante, que perdeu uma irmã ainda com a idade nova, né? Apenas com 33 anos de idade. E ele diz que a mãe dele, como é cristã, é católica, acredita que vai encontrar a filha quando morrer no céu. Vai haver o reencontro ali. A ilusão católica, não é, gente? Então, o Diego de Souza Cavalcante escreve isso aí, tá? Vamos lá, um abraço para o da Cruz Dória, um abraço para o Milton Lira, um abraço aí também o Jarbas Venâncio. O Jarbas Venâncio, ele mora em Paracatu, Minas Gerais. Já estive lá. Eu fui a Paracatu, filmei lá, está no meu vídeo. Um encontro meu com o Jarbas Venâncio. Conheci a família dele, a esposa e o casal de filhos. Todos ateus, uma família feliz, muito feliz. E bem engraçada, bem engraçada. Então fui lá conhecê-lo, Jarbas Venâncio. Ontem eu fiz um vídeo, não é? Aqui em Brasília, mostrando mais um shopping, o 8º shopping, que é o shopping, que é o Venâncio Shopping. E aqui, ó, Jarbas Venâncio. O Henrique Agostinho Silvério, que foi o cara que fez este desenho aqui, ó, Elvis Presley e eu. O Henrique Agostinho mora em São Bernardo do Campo. E o Henrique Agostinho Silvério me passou uma informação que eu não estava sabendo. O shopping que eu mostrei ontem aqui em Brasília, lindo shopping, que é o Venâncio Shopping, é do Jarbas Venâncio. Aqui está, ó, Jarbas Venâncio, lá de Paracatu. Ele é o proprietário do shopping aqui em Brasília, que eu mostrei ontem. Shopping, o Venâncio Shopping.
E aqui o Jarbas Venâncio. Lá em Paracatu, o Jarbas, ele possui lá um comércio que ele vende lá material para computador, entendeu? Reprografia, etc. Então o Jarbas Venâncio, que mora em Paracatu, é o proprietário do Venâncio Shopping, que eu mostrei aqui, que fica em Brasília, entendeu? Agradeço aí a informação do Henrique Agostinho Silvério, eu não estava sabendo disso. E o último aí, o Israel Veríssimo. Então um abraço a todos aí. Então, gente, vamos lá? Vamos aí a mais um trecho aí sobre crianças morrendo antes dos pais, a explicação do Allan Kardec. Vamos lá, vamos. Muito bem. Gente, vamos começar aí por baixo. Veja abaixo aí, à direita. Coloquei aí entre aspas, ó, espírito. E aí, Sanson, ano 1863. O Allan Kardec escreve aí em seu livro que esses trechos aí explicando por que crianças morrem antes dos pais, isso aí foi passado para ele, essa informação foi passada para ele pelo espírito aí abaixo, ó, o espírito Sanson. Isso aí no ano de 1863. Então, diz o Kardec aí, o que ele escreve sobre mortes prematuras foi passado para ele pelo espírito Sanson, aí abaixo, ó, Sanson. Esse espírito aí, pelo que eu vejo, era um espírito muito atrasado, porque passou informações falsas aí para o Allan Kardec. Esse Sanson aí, eu tenho certeza de que ele é um espírito ancestral da família cristã Bolsonaro, porque esse espírito aí adora veicular fake news, notícias falsas. Com certeza era um ancestral da família cristã Bolsonaro, com certeza. Muito bem, então vamos lá. Aí, gente, o segundo vídeo, veja bem, completando o de ontem, com o tema o Allan Kardec explicando por que crianças morrem antes dos pais, mortes prematuras, não é? Então vamos aí fazer aqui um rápido resumo do que foi visto ontem e continuando aqui com mais informações dele para a gente encerrar esse tema aí e partir para outro. Muito bem. Então veja agora acima aí à esquerda, Allan Kardec. Na página 95, ele termina aí o tema mortes prematuras. Então na página 95 e 96, vamos lá. Ele coloca aí, ó, 94, 95. Ele coloca assim, o título é esse que está no livro dele, Perda de Pessoas Amadas, Mortes Prematuras. Então veja, no vídeo de ontem, aí está um resumo. Segundo o Kardec, veja aí no quadro, à esquerda, na chave, 3 pontos aí. Segundo o Kardec, ele diz assim, se uma criança morre, é porque Deus permite. Entendeu? Primeira coisa. E a segunda coisa, diz o Kardec, Deus é justo, muito justo. Ele permite a morte de crianças para evitar que elas sofram no futuro, na Terra, entendeu? Então, para o Espiritismo e para o Cristianismo, a Terra é um lugar horrível de sofrimento. Então, Deus aí permite a morte de crianças inocentes para evitar que essas crianças cresçam e venham a sofrer depois na Terra, entendeu? Por favor, não ria, que isso aqui é coisa séria, gente. Sempre eu peço isso aqui, sempre, e alguém continua rindo ainda. Isso não dá para raciocinar assim, sinceramente. Não dá. Vamos lá. O terceiro ponto aí do Kardec, ele diz o seguinte, que os pais, aqueles pais que perdem um filho, e aí principalmente uma criança ainda no útero da mãe, ou com apenas 2 meses de vida, 1 ano. Então esses pais aí, diz o Kardec, que perdem um filho, devem louvar a Deus por ter dado fim à existência desse filho, entendeu?
Por favor, não ria, que isso aqui é coisa séria. Então veja, o Kardec está dizendo que quando um pai perde um filho, uma criança, um pai rico aí mora numa mansão, isso é muito comum acontecer. O pai rico, e ali ele não vê o filhinho dele engatinhando, a criança inocente, aí a criança vai engatinhando, engatinhando em direção à piscina, cai na piscina e morre afogada. O filhinho dele com apenas 4 meses de vida, o bichinho cai na piscina e morre afogado. Os pais ficam desesperados, pois o Allan Kardec disse que os pais não podem ficar desesperados com isso. Devem agradecer a Deus por ter tirado essa criança antes que ela crescesse e sofresse. Entendeu, gente? Isso aí é o Allan Kardec, junto com o espírito Sanson. Esse Sanson aí, com certeza, era ancestral da família cristã Bolsonaro, porque nunca vi gostar de espalhar tanta notícia falsa quanto esse espírito Sanson. Tenha paciência. Muito bem, gente. E aí está, abaixo aí, entre aspas, esse resumo aí do Allan Kardec, lá no livro. Ele escreve aí, vimos isso ontem. Ele escreve assim: em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar, viu aí, deste vale de misérias da terra, um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrerdes convosco? Viu aí? Ele está dizendo que os pais não devem se queixar quando perdem um filho, entendeu? Porque eles devem agradecer a Deus, porque Deus foi muito justo, tirando esse filho, ainda criança, evitando que esse filho crescesse para sofrer na terra, entendeu? Então, Deus já manda matar logo a criança, entendeu, gente? Muito bem. Agora, de acordo com essas ideias aí do Allan Kardec, eu mostrei as maluquices aí, não é? Aí abaixo, na chave, vimos isso ontem. Ele é o seguinte: se ele diz que Deus permite a morte de crianças para evitar que as crianças sofram no futuro, Deus já elimina logo na infância. Veja, levando isso aí em consideração, veja o absurdo. Não haveria um ser humano adulto na Terra hoje, porque todos já na fase da infância, todos seriam executados aí por vontade de Deus. Mas não. As crianças que morrem na infância é um número muito menor do que os adultos que povoam o planeta Terra. Entendeu, gente? Então veja, se fosse aí, levasse isso a sério, que Deus mata crianças, permite a morte de crianças para que elas não sofram na vida adulta, então todas as crianças seriam executadas logo, não haveria um adulto sequer. E não é isso que vemos, não é? Outro ponto, já que Deus aí, segundo Kardec, Deus permite a morte de criança para evitar que essas crianças sofram no futuro, com maior razão ainda, Deus teria determinado a morte de Adolfo Hitler quando era criança, de Joseph Stalin quando era criança, de Mao Tse-tung quando era criança, de Pinochet quando era criança, de Vladimir Putin quando era criança, entendeu? Esses aí, assassinos de primeira categoria, seriam mortos já na fase da infância, para evitar que não eles sofressem, mas que eles fossem os causadores de sofrimento de milhares e milhares de pessoas. Entendeu? Adolfo Hitler foi criança. Joseph Stalin também foi criança, não nasceu adulto. Mao Tse-tung foi criança. Pinochet foi criança. Vladimir Putin foi criança, engatinhando o bichinho. E Deus permitiu que essas crianças chegassem à fase adulta para matar milhares e milhares de pessoas. Entendeu? Como o homem religioso não diz coisa por coisa, o Allan Kardec diz que Deus, quando permite a morte de crianças, é para evitar que essas crianças sofram no futuro. Com maior razão ainda,
Deus permitiria a morte de Adolfo Hitler, Joseph Stalin, Mao Tse-tung, Pinochet, Vladimir Putin, ainda na fase de infância. Deveriam ser mortos, para evitar não que eles sofram, pior ainda, para evitar que eles, no futuro, causassem sofrimento a milhares de pessoas, como a vida mostra aí, não é? E outra coisa, filhos notáveis. Existem, inúmeros filhos notáveis na Terra, pessoas de bem, já na fase adulta, que morrem antes dos pais. Não se pode dizer que Deus permitiu sua morte para evitar sofrimento futuro. Não, pessoas que saíram da infância, passaram pela puberdade, pela adolescência, chegaram à fase adulta, pessoas notáveis, de bem, profissionais de primeira categoria, e aí, mesmo assim, morrem ainda antes dos pais. E aí não se pode dizer que foram mortos aí na infância. Não, são vivos, morrem aí com 40, 50, 60 anos de idade. Entendeu, gente? Muito bem. Agora vamos a mais o texto de hoje. Lá acima agora, de novo aí, na página 95, sobre o mesmo tema, para a gente concluir esse tema aqui no quadro hoje. O Allan Kardec escreve o que está lá em cima, ó, a mesma linha, a mesma coisa. Ele diz assim, ó, diz ele aí, ó, essa dor, que é a morte do filho da criança, né? Olha, ó, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Então veja, o Allan Kardec está dizendo o seguinte, que essa dor aí, ó, só acontece com aquelas pessoas que não têm fé, que não acreditam na vida eterna, na vida espiritual. Quando uma pessoa dessa perde um filho, como a morte é o fim, essa pessoa fica desesperada, com muita dor, porque perdeu uma criança, perdeu um filho. Então diz o Kardec aí, ó, olha na chave aí, ó. Ele diz que para o ateu, aquele que vê a morte como o fim de tudo, para ele, quando esse ateu perde um filho, uma criança com apenas 2 meses de vida, afogada numa piscina, quando esse ateu perde esse filho, o ateu fica com muita dor, chora muito pela perda do filho, diz o Kardec, entendeu? Olha, ó, essa dor, veja aí, ó, se concebe, ou seja, essa dor só existe naquela pessoa que carece de fé, ó, que é o ateu, e que vê na morte uma separação eterna, viu aí? Então o Kardec diz que para o ateu, uma mãe ateia, um pai ateu, quando perde um filho, uma criança afogada ou assassinada, com 1 ano de vida, é assassinada a criança ou morre afogada na piscina. Diz aí o Kardec que o ateu, como ele vê a separação aí é eterna, o ateu não vai mais se encontrar com esse filho, então a dor é grande desse ateu. Já para o espírita, aquele que acredita na vida depois da morte, na vida espiritual, diz o Kardec, quando um filho desse morre, assassinado ou afogado, o espírita fica feliz, o pai. Oh, meu filho morreu, que maravilha! Vou me encontrar com meu filho na vida espiritual, diz o Kardec. Não ria, gente, aí não dá. Você fica rindo, atrapalha aqui. Atrapalha meu trabalho. Então veja, ele está dizendo, o Kardec, que quando um ateu perde um filho afogado na piscina, uma criança de 1 ano engatinhando, o ateu sofre muito, porque sabe que a separação é eterna. Jamais vai se reencontrar com seu filho, jamais. Então o ateu sofre muito, a dor pela perda do filho. Já, segundo o espírita, diz o Kardec, ele vê a morte do filho com uma alegria, uma coisa maravilhosa, vontade de Deus, que permitiu que seu filho morresse afogado ou assassinado, entendeu? Então é isso aí que diz o Kardec. Vamos lá. E ele escreve mais abaixo aí, veja. Ele escreve assim, para a gente terminar esse assunto. Ele diz assim, mães, ele está falando aí para as mães, mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto.
Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Muito bem, o que é o que Kardec está dizendo aí? Eu expliquei aí na chave, veja aí a chave. Kardec, veja aí. Muito bem, esses pontos aí são um resumo do texto dele que eu acabei de ler para vocês aí, certinho? É um resumo aí para o texto do Kardec aí. Então vamos lá. Acima, veja o resumo aí. Ele está dizendo o seguinte, veja aí na chave o primeiro ponto. Ele diz que as mortes prematuras são permitidas por Deus. As mortes aí, no caso, por exemplo, de crianças, né? Morrendo antes dos pais. Ele diz que isso aí é permitido por Deus. E explicou, não é? No vídeo anterior. Porque Deus resolveu matar logo essa criança para evitar que ela sofresse, né, na adolescência, entendeu? Na vida adulta ou na vida já idosa, certinho? Então, o primeiro ponto aí do texto acima. O segundo ponto, ele diz aí o seguinte, a mesma coisa, repetindo, né? Que pais, veja bem, pais que perdem filhos devem ficar felizes porque Deus agiu com amor, evitando que os filhos sofressem durante a vida na terra. Viu aí, gente? Isso. Você está entendendo? Sabe por quê? Porque você é uma pessoa inteligente. Beleza, parabéns. E o terceiro ponto aí, vamos lá. Ele diz assim, tudo isso aí, gente, com base no texto acima do Allan Kardec. Ele diz assim, o terceiro ponto na chave aí, ó. Quando os filhos morrem, seus espíritos protegem os pais pelos pensamentos. Não ria, que isso aqui é coisa séria. Ele está dizendo aí acima que quando os filhos morrem, seus espíritos protegem os pais pelos pensamentos. Entendeu? Muito bem. O quarto ponto aí, ele também diz, se os pais não se conformam com a perda dos filhos, isso deixa tristes os espíritos. Os espíritos ficam tristes, porque os pais ficam lá tristes pela perda deles, dos filhos, que são agora espíritos. Então, quando um pai não se conforma com a perda do filho ou da filha, não é? Isso aí deixa o espírito da filha muito triste, porque significa que o pai não tem fé em Deus, que o pai aí está cometendo uma revolta contra a vontade de Deus. Entendeu, gente? Então, quando um pai perde um filho, o filho se transforma em espírito. Perde o corpo, é espírito. Aí o espírito fica triste quando o pai chora pela perda desse filho. O filho fica triste, o espírito do filho. Entendeu? Fica triste porque o pai está inconformado com a perda do filho. Aí o espírito fica triste. Porque isso demonstra que o pai não aceitou a vontade de Deus, que foi eliminar esse filho logo na infância. Certinho, gente? Isso, você está entendendo. Você está entendendo. Então é isso aí, gente. Ele está dizendo que quando o filho morre, ainda criança, fica triste quando os pais não se conformam com a perda deles. Entendeu? O espírito fica triste. E o espírito fica alegre quando quando os pais ficam também conformados com a perda dos filhos. Aí os espíritos ficam alegres, porque os pais não estão se revoltando contra a vontade de Deus. Certinho, gente? Então é isso aí. Então vou aqui para terminar aqui esse tema, o Allan Kardec explicando sobre as mortes prematuras, só para alimentar, para deixar aqui o trabalho com mais nitidez, para que você entenda melhor, vou trazer aqui duas crianças aqui, brasileiras, certinho? Para que você entenda isso melhor. Então vamos lá.
Vou trazer aqui duas crianças. A primeira, Isabela Nardoni. Veja aí a criança. Isabela Nardoni. Uma criança com apenas 5 anos de idade. Essa criança aí, ela foi assassinada pelo próprio pai, o Alexandre Nardoni, juntamente com a ajuda da madrasta, a Ana Jatobá. Veja o casal aí. Alexandre Nardoni e Ana Jatobá. Eles foram indiciados, foram processados, condenados e presos. Então veja, no dia 21 de março de 2008, em São Paulo, após ser espancada pela madrasta, que é a Ana Jatobá, a criança Isabela Nardoni, com apenas 5 anos de idade, uma menina inocente, ela foi jogada, veja bem, do 6º andar do edifício Londo, pelo próprio pai, Alexandre Nardoni. Entendeu? Veja a criança aí. Ela foi jogada do 6º andar, morreu. O pai matou a própria filha, depois de ter sido espancada pela madrasta Ana Jatobá. Certinho, gente? Então Kardec diz aí que Deus permitiu isso aí. Permitiu que a criança Isabela Nardoni fosse assassinada barbaramente pelo próprio pai, para que ela não sofresse na adolescência, na fase adulta. Entendeu, gente? Não ria, que isso aqui é coisa séria, gente. Não ria, por favor. Por favor, não ria. Vou estar até chorando aqui, cara. Porra. Entendeu, gente? Então Deus permitiu que o próprio pai, Alexandre Nardoni, jogasse a filha do 6º andar do prédio, a pobrezinha criança, com 5 anos. Então Deus permitiu isso aí. Permitiu para que a criança Isabela Nardoni não sofresse durante a adolescência. Certinho, gente? Isso. Você está entendendo aí, não é? Não chore, viu? Não chore, porque senão você está ofendendo ao Deus aí do Allan Kardec. Não chore. Outro caso aqui, recente, a criancinha Henri Borel. Olha aí o Henri Borel. Linda, né? Um menino lindo. 4 aninhos de idade. 4 anos, gente. Veja aí. Esse menino, veja bem, ele foi assassinado pelo padrasto, o doutor Jairinho, que está preso, com a ajuda da mãe aí, com a ajuda da própria mãe, a Monique Medeiros. Veja o casal aí, Jairinho e Monique Medeiros. Então veja, esse menino, Henri Borel, com apenas 4 anos de idade, foi, repito, assassinado, espancado pelo padrasto, Dr. Jairinho. O pai dele, do menino, é o Leniel Borel. A Monique aí separada, vivia com o Dr. Jairinho. Então veja, esse menino ele foi espancado até a morte pelo Dr. Jairinho, que está preso ainda hoje. Muito bem, Henri Borel, 4 anos de idade, morte prematura. Como é que o Allan Kardec explica isso aí? Com a ajuda do espírito Sanson. O Allan Kardec diz que o Henri Borel, uma criancinha com 4 anos de idade, Deus permitiu que essa criança fosse assassinada pelo padrasto, porque Deus queria evitar que essa criança sobrevivesse e viesse a sofrer na adolescência, ou então na fase adulta, ou na fase a fase idosa. Entendeu, gente? Você está rindo de novo, não é? Não ria, que isso aqui é coisa séria, gente. Então veja esses 2 exemplos aí. Isabela Nardoni, 5 anos de idade. Henri Borel, 4 anos de idade. Mortes trágicas. Crianças barbaramente assassinadas. Uma com 5 anos de idade, a outra com 4 anos. Tudo isso porque Deus permitiu, para evitar que a Isabela Nardoni sofresse na adolescência, já que o mundo é um lugar de sofrimento.
e para evitar que o Henri Borel também sofresse na adolescência. Então Deus permitiu que eles fossem assassinados logo na infância. Certinho, gente? Entendido isso aí? Beleza, beleza. Então pronto. Terminamos aqui o tema Allan Kardec explicando a perda de pessoas amadas, explicando as mortes prematuras. Mais um vídeo e muito obrigado.